Eu quero falar agora sobre a sua relação com os irmãos Brazão. Em algum momento da política, o senhor já contracenou com eles? Não. Eu diria o seguinte, eu não tenho problema nenhum de falar. Exatamente. Pelo contrário, eu acho que nós estamos vivendo o maior caso de injustiça que está acontecendo nesse país em processo penal. Eu tenho absoluta convicção que eles são inocentes. Eu tenho absoluta certeza, até porque eu militei com eles naquela área, não tinha nenhuma importância. A vítima, coitada, ela começou a crescer depois que efetivamente ela sofreu o que ela sofreu. Ela era uma militante normal, não afetava em nada o eleitorado deles. Tem eleitorado para tudo quanto é lado, todo mundo milita, como tem outro militando na área. Isso é absolutamente normal. Só que está tudo baseado numa delação que não tem uma prova. É aquela história que eu falei das delações. Tanto que tem um dado bastante relevante nessa história, que esse delator foi condenado semana passada por um assassinato com um mandante condenado também, mandante esse que ele não colocou na delação dele que tinha sido o mandante desse assassinato, mandante esse que ele disse que não conhecia, ele foi condenado como comprovadamente tendo sido o mandante. Então a delação dele, ela é tão fraudada que foi corroborada por uma outra condenação. A tal ponto que houve uma decisão até recente do ministro relator, Alexandre de Moraes, que negou um benefício para esse delator, dizendo que ele não está cumprindo a sua delação. Eu acho difícil haver condenação ali. Se for baseado no processo que está ali, que eu depus como testemunha, inclusive, se for baseado nesse processo, não tem como condená-los. Não, e eu percebo que o senhor já saiu numa defesa bem ferrenha, porque eu nem terminei a minha pergunta. Meteu o pé na porta. História... E por quê? Não, por que não? Porque eu acho que nós não podemos nos curvar, porque se corroborou na mídia uma posição contrária e ter a condenação pública sem ter a condenação real. Eu já fui vítima disso. Então eu não posso agir com os outros aquilo que eu não queria que agissem comigo. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sou amigo deles, não tenho vergonha nenhuma de defender a posição, não tenho vergonha nenhuma de nada que eu possa ter convivido com eles no passado e não vou esconder isso. E o senhor realmente tem a convicção de que eles não são culpados? Tenho absoluta certeza. Os dois, Domingos e o Chiquinho? Os dois. O outro só entrou para ser deputado, coitado. Só para ser deputado, está morrendo. Teve que foi uma prisão... Aliás, eu aproveito para perguntar como é que o senhor avalia a maneira como a Câmara também trata o caso dele. Eu acho um absurdo, porque você não pode ter um processo de conselho de ética para alguém que não foi condenado. Você está condenando ele num processo que ele ainda não foi condenado. Você não pode ter um processo de cassação pelos mesmos motivos do processo que está lá. Se ele for condenado, efetivamente, aí vai ser cassado naturalmente. Agora, se fosse por um outro motivo o processo de cassação, tudo bem, mas pelos próprios fatos que estão no processo judicial, isso é uma coisa errada. Isso é uma coisa que eu lutei muito isso no meu processo. Então, o que eu vejo no caso dele e como eu convivi, como essa história estava latente, eu tive a oportunidade de várias vezes conversar não com o deputado, com o irmão dele, que era mais próximo a mim, o Domingos. O Domingos chorou várias vezes. Mas como é que eu posso ser acusado de uma coisa dessa? Eu não tenho nada, mas chorou várias vezes do meu lado. Eu tenho absoluta convicção da inocência dele. Eu acho que se ele for condenado, vai ser um dos maiores erros judiciários que vai ser cometido nesse país. É uma das maiores injustiças que eu já assisti. Vai lá, mano. Deputado, qual a avaliação do senhor a respeito da influência e infiltração das milícias e do crime organizado na política? Esse fenômeno existe? É um risco para o Brasil? Se existe, eu acho que o problema maior não é nem interferência na política, não. Eu acho que é interferência na vida da sociedade como um todo, né? Eu acho que o problema é um pouco mais grave do que esse. Eu acho que a política é um detalhe. E te digo mais, no caso do Brazão, não vi nada dele com milícia. Pelo contrário, não tinha nada a ver com milícia. Eu quero desafiar. Agora, você vai fazer política numa área no Rio de Janeiro, ou você vai estar com a milícia que comanda uma área, ou você vai estar com uma área do tráfico ou com outra facção do tráfico. Não tem área sem ninguém. O Rio de Janeiro é um caso à parte. Então, não sei como é que é aqui em São Paulo, que eu não cheguei a andar. Não sei se aqui o crime comanda as áreas carentes como comanda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é um domínio territorial. É um domínio territorial. Você não entra. Se a polícia não entra, você imagina como é que vai entrar um político. Então, se não houver, digamos assim, eles acharem que você não entra, você não entra. Então, é uma coisa absurda o que acontece no Rio de Janeiro. Isso é muito mais grave. A interferência na política se dá quando não permite que você tenha acesso. Não é
botar candidato. Nenhum candidato ligado à milícia ou a traficante vai resistir 5 minutos, porque vai acabar caçado, vai acabar exposto. Eu não acredito que tenha representantes de tráfico, de milícia dentro de mandato eletivo. Pelo menos em Congresso Nacional eu não acredito. Pelo menos eu não vi isso até hoje. Mas eu acho que a interferência existe sim, mas é muito mais grave. Pelo menos no Rio de Janeiro a interferência é na vida das pessoas. Não é só no direito de ir e vir, não. É em todo o conjunto que afeta a vida das pessoas.